Sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast. No episódio de hoje eu recebi o Arthur Eloy, que segundo ele é um entusiasta de filmes ruins, mas na minha opinião, o repórter da Legião dos Heróis é o maior especialista dos filmes de desgraceira. Com vocês, Arthur Eloy. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei, né, qual o horário que vocês estão assistindo ou nos escutando, porque se você está a partir desse domingo, né, domingo que saiu esse vídeo, esse podcast, você está nos assistindo, assim espero, para conferir essas pessoas barbadas que, inclusive, antes de abrir a live, estávamos falando da barba e a máscara, né, porque respeitamos a pandemia e andamos com máscara. Hoje eu estou aqui com esse ser humano maravilhoso, que é o Arthur Eloy. E é muito engraçado, porque a gente vai falar de cultura pop e tem a pessoa que é o aficionado, o especialista em quadrinhos, em série, em cinema. E é sempre isso, né? Quadrinho, série, cinema. Você não vai falar o cara que é especialista em filme de terror, o cara que é o especialista em zumbi, o cara que gosta da sanguinolência, o cara que vai... Ele aprecia o gore, entendeu? Ele é tipo um sommelier de gore, assim, pega o DVD dos filmes, ou os VHS, quem sabe, dos filmes antigos, caso não tenham sido remasterizados, e dá aquela apreciada como um bom vinho. Muito, muito obrigado por aceitar esse convite, Arthur Eloy, seja bem-vindo. Pô, eu que agradeço ter sido convidado. Como eu tinha falado antes da gente começar a gravar, eu sempre aprecio, assim, qualquer oportunidade que eu tenho pra falar de desgraceira. E também um salve aí pra todos nós que estão nos assistindo, né? Eu tô tomando um cafezinho aqui, então, dependendo do horário do seu dia, entenda como um café da manhã, ou um café da tarde, ou se não um café da noite, que é o mais perigoso dos cafés, né? Mas eu vou reiterar que eu não sou nenhum especialista, sou meramente um entusiasta, meramente um guia, né, por esse mundo aí de nojeira e sanguinolência, mas especialista ainda não. Vamos ver o que o futuro guarda pra mim, né? Então eu já tô dando uma de mãe de Nau. Como eu tô assistindo agora a série do Fundação, do Asimov, eu sou um matemático especialista em Psychohistory, então eu uso a matemática para prever o futuro e o senhor agora se tornou um especialista em desgraceira. É isso, Arthur Eloy. Mas, meu querido, isso é muito louco, porque antes de eu entrar direto na nossa pauta, eu queria perguntar para você, o porquê de filme de zumbi? O porquê de você gostar de terror? Isso é uma excelente pergunta, na verdade, porque eu também não faço ideia de como que eu cheguei nisso. Na verdade, uma coisa muito curiosa é de que, por, sei lá, 90% da minha vida, eu tive muito medo de filme de terror, mas um medo, assim, absurdo, de que eu não conseguia reagir a ver um filme de terror. Eu lembro, e às vezes coisas que nem eram tão assustadoras. Eu sempre falo que, tipo, os primeiros traumas que eu tive foi, tipo, a Múmia do Brendan Fraser, que é, tipo, muito mais comédia do que terror. E a primeira temporada de Supernatural, porque eu sou uma pessoa nova, né? Então, quando a primeira temporada de Supernatural passou, eu era criança. Eu lembro que eu dormi uma semana com os meus pais, assim, por causa de Supernatural. Então, tipo, demorou muito tempo pra eu começar a gostar de filmes de terror, mas filmes zumbi foram o ponto de virada pra mim, o que é muito bizarro, porque eu gostava muito de videogame, e através do modo zumbi de Call of Duty, eu acabei descobrindo George Romero, e daí eu falei, vou assistir os filmes desse cara aqui. Daí eu caí num buraco que até hoje eu não consegui me recuperar. De entrar de cabeça em só assistir filme de terror, filme dos mais nojentos o possível. Então, tamo aí até hoje. Não, e o mais legal é que você falou assim, eu sou novo, né? Então é isso, eu sou novo. Mas você foi virar a chavinha pra gostar do gênero com o cara que começou lá. Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu gosto curioso. muito de fazer, que é caçar referências das coisas que eu gosto. Influências, né? Não só referências, mas... então eu sempre ia atrás dos filmes que inspiravam, no caso, jogos que eu gostava, porque o videogame foi realmente a porta de entrada para mim para cultura pop. E o George Romero, um dos últimos trabalhos que ele fez antes dele falecer, foi uma participação especial no modo zumbi de Call of Duty, que existe um mapa onde ele é um dos vilões e ele empresta a aparência dele, a voz dele, e o mapa ele é meio que ambientado no set de um filme fictício do Romero.
Então, nossa, eu não sabia disso. é maravilhoso, é maravilhoso. Esse é do modo zumbi do Black Ops de 2010. E tem um elenco incrível, na real, nesse mapa inteiro. Você tem, tipo, o Robert Englund, que é o Fred Krueger, como personagens jogáveis, né? A Sarah Michelle Gellar, que é a Buffy, o Danny Trejo, que é o Machete, e o Michael Hooker, que é o Merle, de The Walking Dead. Então, tipo, eles como personagens jogáveis e o Romero como vilão. E daí, nisso, eu falei, ué, eu quero saber quem que é esse cara. Daí eu fui atrás, acabei esbarrando em A Noite dos Mortos-Vivos no YouTube, assisti, tipo, falei, nossa, isso é incrível. Isso é incrível, tipo, é um filme que funciona mesmo que você nunca tenha assistido um filme de terror na sua vida, como era meu caso, né? Mesmo que você não goste do gênero, ele, tipo, te pega, assim, de um jeito que me converteu para essa religião aí de desgraceira. Não, e você pegando isso de ir atrás das referências de tudo que envolve a produção, porque a gente acaba sendo influenciado, né? O artista acaba sendo influenciado por muitas coisas. Você pegou tipo a fonte da desgraceira, né? Uhum. Porque só de você falar desse Call of Duty, você tem tipo muita coisa, muita coisa. Sim. Tinha Buffy. Sim, não, total. E realmente me apresentou algumas. Esse processo, né, me apresentou algumas das minhas coisas favoritas até hoje, porque jogando Call of Duty, que foi um jogo que foi um dos meus favoritos, assim, tipo, quando eu era um pouco mais novo, eu voltei pra Doom, que eu falei, eu quero saber onde surgiu o gênero de jogos de tiro. Eu voltei pra Doom, me apaixonei por Doom. E daí eu falei, eu quero saber de onde surgiu o Doom. E Doom, ele é uma mistura de 3 elementos, que é Dungeons and Dragons, Evil Dead e Alien. E daí eu não conhecia Evil Dead nem Alien, assisti e viraram também franquias favoritas da vida, né? Então, recomendo muito esse processo para todos, né? Vão atrás de declarações dos criadores que você começa a perceber até coisas no próprio trabalho original, né? Então, por exemplo, eu quando volto para jogar Doom agora, eu jogo com outro conhecimento, né? Você vê uma camada a mais das coisas e de quebra você descobre novos favoritos. Então eu recomendo muito esse processo para todo mundo. Caraca, você acabou de dar uma aula aqui. É isso. Não, porque isso é real, assim. Às vezes a gente falou antes, eu falando da banca de quadrinhos, às vezes eu chego na banca de quadrinhos para apresentar alguma leitura, eu fui falar de Sweet Tooth, por exemplo. Uhum. E eu fui falar, o Sweet Tooth saiu em tal ano. Em tal ano, os problemas naquela época eram isso, isso e isso. Então é curioso ele falar de uma pandemia numa época que não tinha uma pandemia. Então não tinha nada que influenciaria uma pandemia pensando, mas os problemas eram tais, assim. E aí você começa a trazer outras referências do artista, e é isso. Uhum. Que é o caminho, é o que você fez, e é uma aula, porque a gente aprende a consumir a arte, né? E Sim. Jogo é arte, quadrinho é arte, filme é arte. Isso exatamente. Isso é demais. Que a gente tem muito um problema de quando a gente vai falar de coisas clássicas, a gente fala muito pelo viés da nostalgia, e é muito difícil de você conversar com gerações mais novas, porque você está falando de algo que é muito especial, porque você viveu aquilo, e é difícil que as pessoas que não viveram aquilo não batem do mesmo jeito. Então, quando você fala por enriquecer uma perspectiva ou de conhecimento histórico fora da parte quentinha que dá no seu coração, né, da nostalgia, você coloca algo de interesse para as pessoas voltarem e consumirem essas coisas mais antigas, né? Então, eu sinto que esse processo ele funcionou melhor para mim, que não sou uma pessoa nada nostálgica, né? E então é o que eu sempre tento repassar para as pessoas. Fantástico, fantástico. E espero que depois desse vídeo mais pessoas façam isso. Porque eu também tenho isso, mas eu ainda acho que menos do que você, porque eu acho que eu nunca fui tão longe assim. Eu vou buscando as referências, às vezes, falo de achar. Agora eu estou numa de achar enquadramento. Às vezes eu falo, olha, esse enquadramento enquadramento de tal filme, ou de tal quadrinho, de tal série. Mas eu nunca cheguei tão longe. Eu nunca fui parar no começo de um gênero, de algum. Eu não cheguei aí ainda. Vou tentar ir além. Mas eu adorei essa aula. Eu só não recomendo isso porque eu tenho uma questão de completionismo que me ferra um pouco às vezes, que nem, por exemplo, minha namorada, ela sabe muito bem, porque ela tem que me aguentar falando essas coisas. Quando eu queria começar a gostar de The Witcher, né,
que eu comecei a jogar The Witcher 3 e eu estava adorando, e daí eu falei, não, eu sinto que eu tô perdendo muita coisa. Vou voltar pro primeiro jogo. Voltei pra jogar The Witcher 1. Então eu falei, não, tô perdendo muita coisa, eu vou ler os livros. Só que eu demoro muito pra ler, eu sou a pior pessoa pra ler no mundo, então eu demorei anos lendo todos os livros, e daí, quando eu terminei, já tava muito distante jogar os jogos. Então, por exemplo, eu não terminei nenhum dos jogos do The Witcher agora, porque eu quis voltar tanto, mas tanto, que hoje em dia, tipo, se eu começar do 3, eu vou me sentir culpado, porque eu fiz algo pela metade, então eu tenho que voltar do primeiro The Witcher. Então, não, uns empecilhos bobos, assim, que eu coloco pra mim, mas que eu acho divertido, então... eu te entendo, porque eu tenho The Witcher, eu tenho 3, e eu não joguei ainda, porque... E o senhor é um dos culpados também, porque eu vi os seus vídeos falando de Sapkowski, eu falei, eu preciso ler. E aí eu não comecei a jogar o jogo, eu falei, eu vou ler. E aí eu tô com os 3 primeiros livros aqui, aí então vamos ler os 3 primeiros, depois eu compro os outros 4, e aí eu vou jogar o jogo. Cara, só de você ler as 2 primeiras coletâneas e ir pra The Witcher 3 já enriqueceu, assim, absurdamente, confia. Boa. Então, viu? Eu já aprendi, já tinha essas aulas com você, antes de você saber. Mas, Arthur, ó, eu vou só pra galera que tá nos assistindo ou nos ouvindo, aqui a gente tem uma ideia robusta, uma proposta robusta, porque eu convidei o senhor aqui pra gente fazer um guia definitivo de falar de zumbi, porque é isso. Porque toda vez que sai um filme novo de zumbi, e eu acho isso muito louco, assim, porque às vezes pela falta de referência das pessoas, por não fazer esse caminho de falar, mas tinha o zumbi assim ou o zumbi assado, e assim também é zumbi, a galera tem o preciosismo pelo zumbi, é um negócio que na minha cabeça não entra, tipo, o porquê desse preciosismo, assim. E é sempre o preciosismo da obra que apresentou o gênero, nunca é o preciosismo pelo, vamos pegar a história do zumbi, ou enfim, ou isso aqui não é um filme de terror, eu esperava um filme de terror, ou isso aqui não é um filme de ação, eu esperava um filme de ação. E eu acho isso muito, muito legal, assim. Então eu te convidei aqui para ir nessa proposta robusta. A gente queria esse guia, a gente está criando o Guia do Mochileiro das Galáxias para zumbi, para um bom filme de zumbi. É isso. E aí eu queria abrir a gente conversando aqui para a gente entender da onde que veio, né? Porque tem gente que, sei lá, conhece zumbis pelos jogos do Resident Evil, que eu acho que a grande parte da galera assim, que conhece zumbi veio daí. Eu, pelo menos, tentando puxar a minha memória, não falando... Eu joguei o Resident, mas eu acho que para falar de filme, o que vem na minha cabeça primeiro é sempre a Madrugada dos Mortos do Snyder. Da onde que a gente pode colocar o marco zero, a pedra fundamental do zumbi, assim, para a gente poder abrir essa nossa conversa? Existe um motivo pelo qual sempre que você for tocar em absolutamente qualquer coisa de zumbi, eu digo qualquer coisa, você vai se deparar com o George Romero. Porque o George Romero, ele tem o título de o pai do zumbi moderno, e não é à toa que ele tem esse título, porque em 1968 ele lançou um filme indie, né? Um filme bem assim feito com os amigos dele, com um pouco de dinheiro que tinha, que se chama A Noite dos Mortos-Vivos. E esse filme, ele é revolucionário em todos os sentidos da palavra, porque já existia zumbi até aquele ponto, eu acho que a gente vai mergulhar nisso um pouquinho mais pra frente, mas já existia zumbi naquele ponto, mas ele era uma figura um pouco controversa, um pouco questionável. O Romero, ele inverteu tudo que a gente conhecia sobre zumbi até os anos 60 e definiu todas as bases que a gente tem hoje de histórias de zumbi, que é como é a dinâmica entre os sobreviventes, como você sobrevive ao apocalipse zumbi, quem são os zumbis, como o vírus se espalha e como que você impede um zumbi. Tudo isso veio lá de 1968 e desde então a gente vive só na sombra do Romero, sabe? Então esse é o marco zero, mas eu sinto que nos dias de hoje, quando a gente vai falar das pessoas que são fãs de zumbi, tanto por Resident Evil, como você citou, quanto por Madrugada dos Mortos no cinema, e The Walking Dead na televisão também, que The Walking Dead é importantíssimo. Então são esses 3 pilares aí de apresentar zumbis hoje em dia para as pessoas. Não, e esse filme do Romero, eu tava lendo sobre ele ontem, e tem
um detalhe, uma curiosidade, que é um erro que deu muito certo, né? Porque essa coisa que você falou dos amigos, foi tipo... ele também podia ser o pai do crowdfunding, né? Porque ele foi pedindo dinheiro emprestado para os amigos, e ele deve ter, tipo, ele devia ter, né? Uns amigos muito legais, porque, pelo que eu vi, ele juntou $117 mil. Então, nem isso. Na real, nem isso. Esses 117 mil, isso foi o valor que eles conseguiram depois que eles venderam o filme para distribuidora. O filme, ele foi feito com um orçamento de $6 mil. Ah, tá, porque quando eu tava lendo, eu tava, caraca, eu queria ter uns amigos desses, assim. $117 mil, eu tava tipo, meu Deus. Ele fez tudo na base do favor mesmo, porque era uma produção também que não aconteceu, tipo, em nenhum centro gigantesco dos Estados Unidos, não foi em Nova York, não foi em Los Angeles. Eles gravaram, se eu não me engano, era na Pensilvânia, que eles gravaram, se eu não me engano. E daí eles foram pedindo para as pessoas, falaram, a gente tá gravando um filme aqui, você quer aparecer? Você quer fazer esse filme? Ah, beleza, as pessoas iam porque tinha comida de graça, tinha cerveja no set, e tudo foi meio assim na base do improviso. O cenário que eles usaram, eles conseguiram, porque a casa ia ser demolida, e daí o cara fez um precinho assim pra alugar, já vou me livrar dessa casa logo, então vocês quiserem, fica aí, grava, faz vocês quiserem. Metade dos atores faziam outras coisas no filme, então você tem um casal de personagens que também eram os maquiadores do filme, então, tipo, foi tudo na base do improviso, assim, de, cola aí, vamos fazer um negócio aí no final de semana. Eles gravaram ao longo de meses, porque ele tinha outro emprego, né, ele era publicitário, então ele ia gravando só no final de semana, quando tinha um tempo livre, assim, juntando as coisas, e quando eles venderam o filme, daí que veio essa grana, entrou esses 117 mil, e daí eles pagaram todos os atores. Falaram, não, obrigado por ter participado, e remunerou todo mundo bonitinho, assim, para garantir que ninguém tomasse calote, né? Mas o filme mesmo, ele foi feito com muito, muito, muito menos. Não, agora eu gostei de saber que, então, se fosse hoje em dia, o Jorge Romero seria um youtuber. Basicamente. Esses que fazem os fan-made de Dragon Ball, de Mortal Kombat, esse seria o Jorge Romero hoje em dia, porque é isso. Mas tem um negócio que eu tava lendo sobre esse filme, era que, assim, pela falta de dinheiro, né, a estrutura era tão ruim que o ruim fez o filme ficar bom. Uhum. Porque como não eram, tipo, atores, não era um centro para isso e tudo mais, se eles tivessem uma baita estrutura para aquilo, o filme tinha sido um fracasso, porque ia ser um filme realmente ruim. Em todos os sentidos. Mas no caso, era porque ele é um filme que dá pra se chamar que ele é muito naturalista, né? Ele não é um filme que ele é exagerado nas atuações, ele não é exagerado nos sets, no visual, nem nada. Ele é um filme que ele é muito controlado, até porque ele surgiu de um argumento que não era necessariamente para ser um filme de terror. O Jorge Romero queria fazer um filme de terror, claro, mas a história dele era mais de tipo, cara, se tivesse um apocalipse, nem isso ia fazer as pessoas se juntarem, sabe? O que, infelizmente, a gente acabou percebendo aí durante a pandemia, que ele estava certo mais uma vez, né? Porque o Romero nunca errou em nada. Então, ele basicamente lançou isso nos anos 60, de que, velho, não existe nada que faça as pessoas pararem de brigar e se juntar. Então, ele é um filme sobre conflito, então... ele pegou uma locação só, juntou naquela casa e falou, essas pessoas elas vão estar presas aqui, elas vão estar batendo cabeça com o caos acontecendo do lado de fora. Então, ele é um filme que ele não chega num nível de exagero, porque ele é muito controlado no que ele quer fazer e muito controlado nos recursos que ele tem. Então, por causa disso, ele não vai pro lado que, sei lá, tipo, plano 9 do Espaço Sideral foi, de querer ter absolutamente tudo na tela e ter pouquíssima grana e habilidade para fazer, sabe? O Romero, ele era muito consciente de o que ele conseguia entregar. E isso é muito interessante, isso de ser pé no chão. E tem, e só para colocar, na hora que você falou de chamar as pessoas para gravar, me veio muito, e não é de zumbi, mas me veio muito na cabeça Rebobine, por favor. Sim, Black, total. O Mos Def, que inclusive tem... eu assisti o filme há, sei lá, 2 anos atrás. Eu não conheci o filme, 2, 3 anos atrás. E o site do filme ainda estava no ar com as versões que eles gravam.
Então, se alguém tiver curiosidade, estiver assistindo isso, procure. Eu vou colocar nos comentários o nome do filme em inglês, mas eu rebobino, por favor, do Jack Black e do Mos Def. E aí é muito legal. E tem os filmes lá. E provavelmente deve ter algum filme de terror que eles regravaram dentro da história do filme. Tem, só porque você puxou isso, uma coisa muito curiosa, que existe essa tradição, né, que veio desde que o cinema começou, né, das pessoas fazerem filmes com as próprias mãos, né, filme com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e depois desse Rebobine, por favor, a gente tem uma tradição disso aqui no Brasil, que no Rebobine, por favor, eles brincavam, né, que, putz, esses filmes falsos é porque eles são europeus, eles são suecos, né? Tipo, eles brincam assim, e daí aqui a gente tem umas oficinas de suecar filmes, né? Como se chama, que é você fazer filme você imita filmes mesmo com um pouco de recurso que você tem. Quem cuida disso é o Joel Caetano, que é o assistente de direção do Rodrigo Aragão, né? Que é um dos maiores diretores, que é o maior diretor de terror no Brasil hoje em dia. Então, se alguém se interessar por esse tipo de bizarrice, vai atrás, que o Joel Caetano, ele dá aula no Sesc, tem vários cursos, assim, tipo, legais para você fazer, onde você vai imitar um filme com o mínimo de recurso que você tiver. Eu não sabia disso. Eu adorei a ideia. Eu não sabia disso. Eu vou atrás. É muito da hora. Eu sou um dos que vão atrás. Eu adorei isso. Suecar, adorei. Irei atrás. Mas só pra gente poder... Eu queria até colocar algumas coisinhas aqui, mas tem um negócio que, quando eu li, também me chama muita atenção, quando eu estava fazendo as pesquisas, é que geralmente nos filmes de terror, eu acredito que em todos, pelo menos nesses que definem personagens, assim, né, como zumbi, vampiro, lobisomem e tudo mais, né, com exceção ao zumbi, né, nesse exemplo, vem primeiro um livro, vem primeiro uma obra, e aí vem o filme. Né? É um caminho contra... O zumbi não, o zumbi veio primeiro o filme, e depois tem, tipo, N histórias que vieram antes. E eu queria entender, assim, para você, nessa coisa dos zumbis, cada hora terem uma cara, no sentido de poder, tipo, o rápido, devagar, o lento, inteligente. Eu assisti um filme de zumbi meio trecheira uma vez, assim, que o zumbi aprendia a atirar. Eu tava tentando lembrar o nome desse filme para trazer para você, e eu não lembrava o nome, mas era meio bizarro, assim, que, tipo, uns caras que eram, tipo, do exército tinham sido mordidos e os caras morreram com a arma na mão, assim. Aí, de repente, o zumbi mexe o dedo e atira, e aí todos os zumbis dão aquela olhada por conta do barulho, e aí eles entendem que se eles mexerem o dedo, a arma atira. Então vira aquela coisa, tipo, dos zumbis metendo bala em todo mundo. Então vira uma coisa muito nonsense pro gênero. Mas isso de não ter o livro, de não ter a obra, então meio que não tinha a regra do que era, atrapalha ou ajuda? Na sua opinião, assim? Ajuda e ajudou muito, porque na verdade o gênero de zumbi, ele é um grande acidente feliz que aconteceu, porque, como eu falei, até hoje a gente tem essas bases que o Romero definiu, sendo utilizadas, tem as modificações, né, para dar um saborzinho próprio para cada obra, mas geralmente a base tá ali. Mas é porque o Romero, quando ele foi lançar A Noite dos Mortos-Vivos, ele esqueceu de patentear, porque ele teve que mudar de nome, porque originalmente ia se chamar Night of the Flesh Eaters, e já tinha um filme de 64 que chamava The Flesh Eaters. Então daí o Romero teve que trocar o nome a pedido da distribuidora, ele chamou de Night of the Living Dead, ou A Noite dos Mortos-Vivos. Porém, na época, para você patentear uma obra, a única coisa que você precisava fazer era, nos créditos iniciais, onde aparecia o título, você colocava embaixo ali as letras miúdas, propriedade de fulano, blá blá blá, né, para garantir, tipo, eu sou o dono disso. Na hora que ele trocou o título, ele esqueceu de botar isso. Então, o que significa que Noite dos Mortos-Vivos lançou como domínio público? Assim que saiu, era domínio público. Então, como domínio público, isso vale para qualquer obra de domínio público. Se eu quiser fazer uma sessão e exibir o filme, tipo, aqui na minha rua e cobrar ingresso, show. É um filme de domínio público, não tem problema, eu posso. Se eu quiser refazer Noite dos Mortos-Vivos e chamar Noite dos Mortos-Vivos, eu posso, tranquilo. Se eu quiser remixar, fazer do jeito que eu quiser, o que você quiser fazer, você pode com uma obra de domínio público. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a partir do momento que o zumbi do George Romero saiu e todo mundo gostou em A Noite dos Mortos-Vivos,
as pessoas os cineastas olharam e falaram, eu posso fazer igual. E daí o gênero de zumbi começou a crescer através de gente fazendo filme de zumbi só porque podia, sabe? Vamos aproveitar essa moda aí que tá rolando, não custa nada pra gente, porque quando você vai adaptar um livro, principalmente se ele não é domínio público, você tem que pagar os direitos ao autor, você paga pela adaptação e é um processo custoso. No caso, como era de graça, o cinema trash abraçou o filme de zumbi, porque você pode só fazer. Então começou a ter uma avalanche de filme de zumbi, imitando mesmo, assim, na cara dura, sem medo de ser feliz. E ao ritmo que eles iam imitando, cada cineasta colocava o seu próprio sabor, né? Colocava ali sua própria interpretação. Então você foi tendo variações, né? Então é por isso que hoje em dia a gente tem zumbi de tudo que é tipo e de tudo que é lugar também. Caraca, vamos secar a Noite dos Mortos-Vivos. É tipo isso. É basicamente isso. Vamos secar a Noite dos Mortos-Vivos. Eu quero, vamos. Vamos. E de fato foi suecado várias e várias vezes. Várias vezes. Que demais isso. Não, agora eu quero suecar Noite dos Mortos-Vivos. Mas só pra galera entender, antes do Jorge Romero, só para contextualizar aqui, vai que alguém quer pesquisar antes, os zumbis eles já existiam, vamos dizer que na mitologia haitiana, que era algo dos cultos de lá e tudo mais. Inclusive, só para mostrar, eu tinha falado antes aqui pro Arthur, eu estava lendo aqui Mangá of Dead, né? Então, que é um volume só, que é uma antologia de zumbis que eu tinha aqui. E eles citam vários tipos diferentes de zumbis, assim. Tem um lá que que é baseado num culto haitiano, que você enterrava um pedaço do corpo de alguém que morreu. E essa pessoa retornava à vida. E aí, se você desenterrasse, essa pessoa morria. Só para contextualizar, então eu não vou entrar a fundo aí para acabar não sendo digno ou falar alguma coisa errada sobre as histórias do Haiti, porque, né, aí já vai entrar em religião e tudo mais, então acho que é um assunto um pouco mais complicado, mais sensível. Basicamente, assim, tem dois tipos de zumbis, basicamente. Tem o zumbi que até na pauta aqui eu coloquei, que é o zumbi tipo Michael Jackson, que era o morto que sai da tumba, né, que é o zumbizão, e tem o zumbi que sei lá, alguma infecção, algum vírus, algum patológico, alguma coisa assim, que vai lá, a pessoa morre e volta. Qual que é o seu preferido? Pra mim é o zumbi Romero, né? O zumbi do Romero, que é o que sai da tumba, que come carne, né? Esse pra mim é o meu favorito. Mais ainda, tem um filme que eu gosto muito, que é talvez o meu filme favorito de zumbis, que chama A Volta dos Mortos-Vivos, que é um filme de 85, que ele é um meio comédia, ele flerta ali com a comédia, é um filme divertidíssimo, e ele pega esse zumbi do Romero, ele leva adiante para um zumbi tóxico, basicamente um zumbi criado a partir de gases tóxicos, e é a imagem do zumbi que a gente tem hoje, do zumbi que rasteja e quer especificamente comer cérebros, é o zumbi que fala brains e tudo mais, surgiu desse filme. Então esse é o meu tipo de zumbi favorito, que é o que a gente tem hoje como zumbi tradicional, né? Mas honestamente eu gosto de todo tipo de zumbi. O zumbi haitiano tenho um pouco de pé atrás por conta da história, né? Porque a história pré-Romero é um pouco fedida, né? É um pouco complicado, porque não só entra a questão de religião, mas entra muito, muito, muito mais que religião, uma questão de colonialismo e uma questão de racismo, né? Então, o zumbi voodoo é um que eu tenho um pouco de pé atrás, né? Até porque não teve ainda muitas obras que ressignificaram, né, o zumbi voodoo. Então eu gosto muito do zumbi clássico do Romero, especificamente se você colocar qualquer coisa ali de radiação, tóxico, adoro. Gostei. Então o seu tipo é o zumbi Romero, o zumbi... Vou continuar chamando de zumbi Michael Jackson. Na hora que eu fiquei pensando em como que eu ia escrever, eu falei, mas como que eu vou exemplificar isso pra ficar fácil? Aí na hora me veio, zumbi Michael Jackson. Levantou da tumba, mas excelente a referência, porque eu acho que as pessoas não dão a importância devida pra thriller na história do terror. Assim, hoje em dia você pode falar que é meio cool, assim, é coisa de gente alternativa e tal, descolado gostar de terror, é por causa do Michael Jackson, cara. Foi o Michael Jackson que lançou pro mundo, que é da hora você assistir filme de terror. Sim,
Sim, inclusive tem um curta-metragem dele, de terror, que ele é um zelador de uma escola abandonada, de um hotel abandonado. Não sei se você já viu. Chegou a passar na MTV. É um curta do Michael Jackson. O clipe de Thriller é praticamente um curta também, né? Ele uns 20 minutos e dirigido também por só gente de peso, né? Tipo, ele é dirigido pelo John Landis, que é simplesmente o cara que fez o Lobisomem Americano em Londres, sabe? Então, que é bom sim, não é pouca coisa, Thriller. Que é bom pra caramba. Mas tem um ponto que você, inclusive, falou, e eu puxei isso até quando eu fiz um review falando de Marvel What If, que era o episódio de zumbi sem alegoria de zumbi. Porque não tem... sempre de zumbi acaba tendo uma crítica à sociedade. Quando você falou do Romero, tinha isso, né? Tipo, de mostrar que as pessoas, em momentos de crise mundial, não vão se juntar, ou mostrar como que elas se juntariam. Então, sempre tem isso. É necessário existir essa crítica? Ela traz uma camada a mais, ou você acha que não precisa? Não, ela traz uma camada a mais, ela é muito importante, mas é difícil dizer que ela é necessária, porque já faz tempo que ela não é utilizada, sabe? Aliás, a grande maioria das coisas não utiliza, tanto é que o Romero ele tem a fama no meio do gênero, e até além, né, dos fãs de terror, porque ele não só foi o cara que criou essa imagem que a gente tem do zumbi moderno, como ele sempre fez um zumbi extremamente politizado, sem medo de ser extremamente politizado, e às vezes até por acidente, como no caso A Noite dos Mortos-Vivos ser uma alegoria racial. Algo que ele não queria fazer e acabou sendo, porque A Noite dos Mortos-Vivos tem um herói negro, que é o Ben, que é interpretado pelo Dwayne Jones, só que o Dwayne Jones, ele simplesmente apareceu lá, fez o teste e daí falaram, esse cara é o melhor ator, bota ele aí. Só que daí você tinha, no auge dos movimentos, tipo, pelos direitos civis, você tinha um herói negro lutando contra, botando ordem numa casa de sobreviventes brancos, lutando contra uma horda de zumbis brancos, pra daí no final do filme ele ser o único que sobrevive e ele ser alvejado por uma milícia de caipiras brancos, tá ligado? Então, tipo, você soltar um filme desses em 68, tipo, tem a história, né, que passa no Horror Noir, documentário maravilhoso do Shudder, sobre representatividade negra no horror, falam que quando eles estavam voltando pra casa, depois de gravar uma das últimas cenas da Noite dos Mortos-Vivos, ligaram o rádio e ouviram, né, do assassinato do Martin Luther King. Então, tipo, o Noite dos Mortos-Vivos, ele saiu assim num momento de muito, muito caos social, né? Caraca, se fosse combinado, não era perfeito, assim. Exatamente. Então, e não foi combinado, esse é o problema, sabe? Tipo, o Romero, ele passou a vida inteira dele, até ele morrer, falando, não foi minha intenção, eu fico muito feliz que as pessoas leram isso no filme, tiraram essa camada, não foi minha intenção, mas... de qualquer forma, o significado que ele quis dar no primeiro, o significado que ele quis dar em Noite dos Mortos-Vivos de ser um filme sobre caos social e sobre a necessidade das pessoas se unirem já é extremamente politizado. E no segundo filme dele, que ele demorou uma década para voltar a fazer filme de zumbi, que é O Despertar dos Mortos, ele botou o dedo na ferida sem medo de ser feliz também, porque na época estava começando uma cultura consumista nos Estados Unidos, principalmente naquele período pós-guerra e Guerra Fria, né? Então estava tendo aquela treta ideológica com a União Soviética, Estados Unidos querendo se reafirmar como o país capitalista e o capitalismo como modo de vida. Então você estava ali com uma cultura de consumismo louca nos Estados Unidos. O Romero vai lá e faz: eu vou fazer o meu filme num shopping center. E os meus zumbis... por que os zumbis estão no shopping center? Porque os zumbis eles estão se apegando à última coisa que eles faziam quando eles eram vivos, que era não fazer porra nenhuma no shopping, ficar andando pelo shopping, ficar vagando, tentando comprar coisas fúteis. Então, tipo, o segundo filme dele de zumbi já meter o dedo na ferida, sabe? Então, tipo, só que poucas pessoas conseguem fazer isso como o Romero, sabe? De ir tão fundo e realmente apontar o dedo na cara e falar, os meus zumbis, eles têm significado. Tanto é que o Madrugada dos Mortos, do Snyder, ele é o remake do Despertar dos Mortos, do Romero. Também é a mesma forma de sobreviventes no shopping e tal. O filme do Snyder, ele tira completamente todo tipo de comentário social. Ele esvazia completamente, ele usa só a estética, ele usa só a ambientação.
do filme do Romero, e ele ignora completamente que o filme do Romero tinha algo a dizer, mas ele compensa sendo um filme extremamente divertido, né? Mas ele é um filme que, se você assiste, ele tem quase nada de significado, quase nada. Então, hoje em dia a gente consegue, sabe? A gente consegue lidar com ambos os tipos de zumbis. Os zumbis que querem dizer alguma coisa e os zumbis que, às vezes, eles só estão lá pra causar, pra brincar com histeria coletiva, pra brincar com conflitos entre pessoas, sabe? Ele tem uma alegoria que funciona por base, que é impossível você tirar do zumbi, mas você pode, tipo, dosar a intensidade do seu comentário social, sabe? Entendi. Então, eu agora você tá falando, eu tô tentando puxar na cabeça e não tem, né? Porque se a gente for parar pra pensar, mega produção depois de Madrugada dos Mortos do Snyder, tem o Extermínio. Extermínio é antes, Extermínio é 2002. 2002, tem Extermínio, Madrugada dos Mortos é 2004. Daí, aí veio... Depois a gente teve World War Z, né? A gente tem Zumbilândia, a gente tem Train to Busan, né? Invasão Zumbi, mais recentemente. Mas de blockbusters, realmente caiu drasticamente a quantidade de filmes de zumbi, né? Até porque transpôs para a tela, né? Porque o ritmo que os zumbis transpôs para televisão, né? O ritmo que os zumbis estavam enfraquecendo no cinema, veio The Walking Dead e entregou tudo que as pessoas queriam ver de zumbi por muito tempo, né? Apesar de... Eu continuo amando The Walking Dead, né? Então eu sou suspeito para falar, mas eu entendo todas as pessoas que reclamam. Então, por muitos anos, The Walking Dead ele supriu tudo que as pessoas queriam ver de zumbi na televisão, semanalmente. Então, o cinema ele largou e foi seguir por outros rumos, né? Então, hoje em dia, a gente vê um ou outro filme de zumbi dando as caras, mas realmente não é uma tendência mais. Sim, só pra falar de Walking Dead, eu queria muito que The Walking Dead saísse agora, nessa tendência de fazer produções para maiores de 18, com um gore absurdo. Você tá assistindo ainda? Não, eu parei de assistir na temporada... Eu assisti quando... Vai o spoiler gigante para quem não assistiu, mas eu parei de assistir quando o Negan corta a cabeça da Alpha. Muito boa. Essa temporada já foi muito boa. Essa temporada é muito boa. E de gore também ela tá excelente. O The Walking Dead ele tá mandando bem. Porque, inclusive, não sei se você sabe, um dos caras, quer dizer, o cara que é o maquiador principal de The Walking Dead e hoje em dia também produtor executivo e diretor, é o Greg Nicotero, que ele cresceu basicamente fazendo os filmes do Romero. Ele era vizinho, ele era literalmente vizinho do Romero, e daí ele começou a frequentar os sets dos filmes do Romero e se aproximou muito do Tom Savini, que é tipo o mago dos efeitos práticos, sabe? O mago da nojeira. E daí o Greg Nicotero ele foi aprendendo a fazer maquiagem e tal, e virou assistente do Tom Savini. E daí, hoje em dia, tipo, ele é o cara que encabeça The Walking Dead. Ele é o cara que leva adiante o legado do Romero. Voltarei a assistir. É que eu li o quadrinho, acho que eu tenho aqui até o 34, eu acho. E eles têm umas discussões que não entraram na série. E eram algumas discussões que são muito mais pesadas. E eu queria muito ver. Então, se saísse agora, ia ser maravilhoso, porque, né, apesar que o ator que faz o Rick, ele nasceu para fazer o Rick. É isso. Eu não consigo pensar ele fazendo outra coisa. Mas, total. Ele é perfeito, ele nasceu para o personagem. Mas você tocou num assunto que eu até tinha pensado em colocar isso aqui na pauta, e eu acabei não colocando. Porque quando a gente fala de zumbi, a gente está falando de filme de terror. Só que se a gente pegar... Beleza, que o filme do Snyder trouxe essa coisa dos zumbis mais ágeis e tudo mais, mas ainda tenta ficar ali, né? Ele dá aquela escapadinha ali, mas tenta ficar ali. Eu ainda acho que ele namora muito com aventura, porque ele tem essa coisa de sair do ponto A para o ponto B e tentar ir para o ponto C, então para mim tem muita aventura. Mas se a gente pegar o World War Z, é um filme de ação. Sim. Por mais que tenha os zumbis lá correndo e tenha o medo de ser comido, e os sustos que a gente acaba levando um momento ou outro, mas é um filme de ação. Se a gente for parar para pensar Zumbilândia, beleza, Zumbilândia não é um filme de terror. Não nasceu para ser. Não nasceu para ser.
tem uma. Que é a sátira também, que é uma baita de uma homenagem aos filmes de terror, que agora me fugiu o nome. Que eles tem até uma hora que eles vão num pub. Shaun of the Dead. Todo mundo quase morto. Isso, eu tava tentando lembrar em português. Também é uma comédia. Apesar de ser uma baita homenagem a várias obras de zumbis, é uma comédia. Então, zumbi hoje é quase um gênero, não é um. O terror, na verdade, ele desafia muito a interpretação que o público geral tem de terror, que é uma discussão assim que eu sempre estou envolvido nela, porque acontece muito de tipo sair um filme de terror que não é tão convencional na imagem que as pessoas têm, e daí entra em mil discussões de, mas será que é um terror mesmo? Só que acontece que o terror, ele é de longe o gênero mais flexível que existe dentro do cinema. Ele se combina com absolutamente tudo. Tudo. E ele funciona, porque o terror, ele não é necessariamente uma caixinha com regras, sabe? Ele não é um conjunto de regras que você aplica de, tipo, a gente vai dar um jumpscare aqui, vai ser isso, vai ser aquilo. O terror, ele é uma estética. E essa estética, você pode combinar ela e utilizar ela de vários jeitos. Você pode fazer algo que, cara, tem filmes que eles olham pra sua cara e falam, vou te traumatizar, sabe? Que nem... Eu penso muito que o Hereditário, ele é um filme, assim, que ele é um ataque ao bom senso, sabe? Eu amo esse filme. Mas ele é um filme, assim, que ele tem como objetivo falar, eu quero que você nunca esqueça do que você acabou de presenciar. E é um terror. E é um terror também com drama, é um terror que tem algo a dizer sobre luto, sobre relações familiares, mas ele é um filme que ele quer, assim, te dar um soco na cara e te chutar quando você tá no chão. Mas daí, ao mesmo tempo, Todo Mundo Quase Morto, ele é uma comédia de terror. Porque ele é cômico, ele quer risadas, ele tem excelentes piadas, que Edgar Wright é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, a parte de terror dele é muito forte também. Ele é uma homenagem de peso para os filmes do Romero, então ele funciona em dois gêneros ao mesmo tempo. Eu lembro que em 2019, no comecinho de 2019, eu entrevistei o Jordan Peele, porque ele ia soltar o Nós. E o Jordan Peele é um diretor de... Antes dele fazer Corra, antes dele fazer Nós, ele era um diretor de comédia. E também um comediante. Ele fazia um programa chamado Key and Peele, que é um programa de sketches. E daí, do nada, ele começou a fazer filme de terror. E eu perguntei pra ele isso de... Cara, como que é esse caminho de fazer comédia pra fazer terror? E ele lançou uma resposta, assim, que eu nunca esqueço e que mudou muito a minha visão, de que ele falou, cara, terror e comédia são dois lados da mesma moeda. Tudo vai de como você constrói a cena, sabe? É tudo construção e é tudo de tom que você dita. Tem situações em filmes de comédia que são absolutamente bizarros, que se você faz um pouco mais sóbrio, vira um horror. E a mesma coisa de filmes de terror, que a gente sabe muito bem que tem vários filmes trash, por exemplo, que são situações que elas vão tão exageradas, mas tão exageradas que a sua reação é rir, sabe? Pode ser um riso de desconforto, pode ser um riso de achar engraçado, mas você ri. Então, a construção de terror e comédia é muito parecida. E então, por isso, você consegue ver, tipo, o terror transitando com muita facilidade. Você vai fazer um terror de ação, você faz um World War Z, show, dá certo, sabe? Você fica tenso, você fica apreensivo, apesar dele ser um filme correndo, que você entende que tem algo em risco se eles não forem ágeis, se eles não forem espertos o suficiente, mas você fica tenso, você fica com aquela sensação de algo ruim, sabe? Então o terror, ele se encaixa em tudo, é maravilhoso, essa é a graça dele. Perfeito. Nossa, isso mudou a minha perspectiva de ver cinema, porque de entender que terror é uma estética. Sim, isso, cara, isso não é um problema do público, eu sinto que é muito mais um problema da crítica que falha em comunicar isso pro público. Porque o próprio crítico, ele tem uma visão muito limitada de o que é terror, e ele não valoriza os filmes que fogem, nem que fogem desse molde, mas que querem levar o gênero para outros lados. Que nem, por exemplo, hoje em dia a gente tá numa fase que eu considero um verdadeiro pesadelo, essa discussão toda, que é o pós-terror, entre várias aspas, que são filmes de terror que tem algo a dizer. E daí os críticos começaram a perceber que dá pra ter filmes que são assustadores e ao mesmo tempo que tem um subtexto, que tem um comentário. Então eles falaram, não, isso não é terror, isso é uma evolução do terror, isso é o pós-terror. Sendo que, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, que é de 68, já estava fazendo isso de terror que assusta, que te deixa apreensivo e que
que tem algo a dizer. Então, tipo, sempre existiu, só agora a crítica começou a perceber, e a crítica começou a tratar isso de um jeito como, tipo, não é a gente que tá errado, são os filmes que estão mudando. Então, eu sinto que o trabalho do crítico de terror, as pessoas que se dedicam ao gênero, comunicar pro público em geral de, tipo, terror pode ser muito mais do que o arroz e feijão, tá ligado? Terror pode ser tanta coisa, e não tem problema, você pode gostar de várias vertentes dentro do terror. Eu amo tanto, tipo, sei lá, um terror cabeçudo que nada acontece por 2 horas e meia, tá ligado? Até um filme do James Wan, Invocação do Mal, eu amo todos, eu gosto até dos piores, eu sou a única pessoa que eu conheço que defende a freira, sabe? E tá tudo bem, sabe? Tipo, porque essa é a graça, é tipo fã de metal, sabe? Fã de rock, que entende que rock não é uma caixinha. Você tem hard rock, heavy metal, doom metal, black metal, tá ligado? Você tem, tipo, trocentas mil vertentes que se conversam entre si e tá tudo bem, sabe? Você vai transitando entre elas, uma você gosta mais, outra você gosta menos, mas você não desmerece falando, isso não é rock, isso não é metal, sabe? E é a mesma coisa com terror. Perfeito. Entender que é uma estética tira eu não vou dizer um peso, mas tira um trabalho absurdo eu falando né, assim, tá, isso é terror ou não é? Tanto que eu tô com uns amigos que gostam de filmes de terror, e eu sempre falei, eu gosto de filme de suspense. Por conta do ritmo do filme, né? Porque eu gosto daquilo de quem que é, o que tá acontecendo. E agora, entender que terror é uma estética, eu consigo falar, tipo, tá, esse filme de terror eu gosto. Porque tem essa coisa de ser até o terror dentro do suspense, ou o terror dentro da ação. Adorei. O terror com suspense geralmente é o que conquista mais as pessoas, né? Porque o suspense, eu tento categorizar como suspense é uma pergunta. O suspense, ele te pergunta o que está acontecendo, e você não sabe. Então você fica tenso. Você fica tenso querendo descobrir respostas para aquilo. O terror, ele é uma afirmação. Ele fala, algo ruim está acontecendo, ponto. O suspense com terror, ele entrega nesses dois lados. Ele te deixa apreensivo, e ele quebra essa apreensão com momentos, assim, de... Fala, ferrou, sabe? Simplesmente ferrou, deu tudo errado. O Hereditário, que eu sempre cito, é exatamente isso. Quando chega na metade do filme, sabe? Ele te dá uma consequência na metade do filme. Ele fala, algo de terrível aconteceu. Como essas pessoas vão lidar com isso? E daí, ao mesmo tempo, tem outra coisa ruim começando a se desenvolver. Então ele tá te deixando apreensivo pro que vai vir lá pra frente, mas ao mesmo tempo você tá meio na retranca por já ter tomado o soco, sabe? Então o terror com suspense geralmente ele é o que pega. Mas tem uma categorização errada que as pessoas fizeram ao longo dos anos, que por conta do terror comercial, né, que é o que, querendo ou não, a maioria das pessoas viu, teve virado apelativo, né? Ali nos anos 80, né, por muito do subgênero de slasher, né, que é o filme de maníaco assassino, que é o Fred Krueger, que é o Jason, que é o Michael Myers. Por causa desses filmes terem ficado tão famosos, as pessoas criaram uma definição de que aquilo é um filme de terror, e qualquer coisa que é um pouco mais conceitual, um pouco mais sutil, já é suspense. Então, quando chegou, tipo, nos anos 90, a gente já tava de saco cheio de slasher, tipo, de saco cheio mesmo. Já tinha passado 40 mil filmes de slasher, já tinha vindo a desconstrução do slasher com Pânico, e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E daí, então, as pessoas já estavam cansadas do que era terror, entre aspas, aquela visão extremamente limitada de slasher. Daí, então, filmes que eram terror de outro gênero caíram na categorização de suspense, que nem, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, que nem Sinais, do Shyamalan, que são filmes de terror que a gente colocou... é suspense, sabe? Nossa, Sinais é maravilhoso. Eu adoro Sinais. É maravilhoso. Eu só fui assistir... Nossa, desculpa. Eu só fui assistir Sinais ano passado. E foi, assim, um negócio que explodiu minha cabeça. Eu falei, esse filme é maravilhoso. E ele é um filme de terror. O Sexto Sentido é um filme de terror, sabe? Esses filmes, eles estão lidando com coisas extremamente pesadas. Eles estão lidando com morte, eles estão lidando com crise de fé, sabe? Eles estão lidando com problemas familiares, eles estão lidando com canibalismo, com crime. E eles são filmes de terror, só que são filmes que eles estão num ritmo um pouco mais cadenciado e eles querem cultivar uma sensação de desconforto em você. Só que aí, por causa disso, a gente categorizou como suspense e ignorou. E falou, sei lá, por 20 anos não teve filme de terror bom,
sabe? Nossa, Silêncio dos Inocentes é maravilhoso, a trilogia toda, né? É maravilhoso. É maravilhosa. E é um puta de um filme de terror, sabe? E a galera vende como suspense. Entende? Então é muito um problema de crítica, é um problema extremamente moderno, né? Que a crítica, sei lá, dos anos 80 pra cá passou a menosprezar os filmes de terror e a gente, desde então, sofre com essa concepção muito limitada de um gênero. Então, meu trabalho é garantir que mais pessoas entendam que terror é tão mais, é tão maior, é tanta coisa. É por isso que vocês perdem nesse buraco. É por isso que fã de terror geralmente é muito fã de terror, sabe? A galera que entra de cabeça nisso, porque você tem tanta variedade, você tem tantos gêneros, tanto tipo de cinema diferente, né? De vários lugares do mundo, que é um universo por si só, sabe? Eu imagino, é que eu conheço muito por cima, mas eu imagino que é a mesma coisa, por exemplo, fã de quadrinhos, sabe? O público geral conhece Marvel e DC, mas quadrinhos é tão mais como formato, sabe? Tão mais, você tem de tanto gênero, de tanto lugar, de tanta abordagem, sabe? É a mesma coisa, o tratamento que dão pro terror é a mesma coisa que, sei lá, eu pegar uma HQ que não é de super-herói e falar, nossa, isso aqui é bom demais para ser uma HQ, isso é uma graphic novel, tá ligado? É tipo isso. Falar, não, isso não é um gibi, isso é uma graphic novel. Tipo, você tá jogando todo o resto no lixo e falando, isso daqui é melhor, isso é elevado, isso daqui é arte, sabe? Não, é tudo gibi, tá tudo bem. Possível. Olha, só palmas pra você. Só palmas. Melhor definição possível. Isso aqui é uma graphic novel. É isso. É meio você triste, dá sabe? aquela encorpada na voz, né? Pra falar o graphic novel. É um graphic novel. Tipo, você fala, não, cara, é um gibi. Tipo, Mouse é um gibi, Watchmen é um gibi. E não tem problema, porque gibi não é um termo pejorativo, sabe? É isso. Adorei. Melhor pessoa. Mas, Eloy, pra gente conseguir passar pro terceiro ato da nossa pauta aqui, o que mudou desde os primeiros filmes de zumbi, assim? O que a gente pode colocar? Tá, era assim, virou assado e agora é outra coisa. Eles ficaram muito mais gráficos. Muito, muito, muito mais gráficos em termos de violência mesmo, em termos de gore, de nojeira. E muito disso foi por causa do próprio Romero, porque Noite dos Mortos-Vivos, ele é um filme muito, assim, centrado, até porque ele não tinha grana para fazer os efeitos, né, tipo, muito... assim, Noite dos Mortos-Vivos, ele já elevou o nível de violência gráfica que você podia colocar nas telas em 1968, mas ele era um filme precário, ele fez... A carne que os zumbis comiam era porque um dos brothers do George Romero que ele juntou para fazer o filme era açougueiro, e daí ele falou, toma aqui uns pedaços de carne... Bota aí os figurantes pra morder. Então os caras estão, tipo, mordendo uns bifes, assim, tipo, pra fingir. Quando chegou em O Despertar dos Mortos, o George Romero, ele estava traumatizado. Traumatizado porque na década de 68, nesses 10 anos, entre 68 e 78, existiu um pequeno evento chamado a Guerra do Vietnã. E que é uma cicatriz gigantesca nos Estados Unidos. Pra gente, brasileiro, honestamente, que se foda. Se eu puder falar, né? Sim. Porque, né, a gente não estava envolvido com isso, então tanto faz. Mas para os americanos foi muito pesado, porque a Guerra do Vietnã foi uma guerra que não foi muito popular entre as pessoas. Tem todo um contexto político aí que eu não vou me alongar, mas o ponto é que na televisão, a cobertura da Guerra do Vietnã, ela foi muito midiática, que era algo que não existia na Segunda Guerra. Então você ia pro cinema e você assistia filmes de guerra, filmes de propaganda, que foi o que sustentou o cinema durante toda a década de 40. Mas não era uma coisa que estava no celular. Na década de 60 e na década de 70, você tinha TV dentro da sua casa e os jornais estavam mostrando cobertura ao vivo da Guerra do Vietnã. Cobertura gráfica. Você via tiroteio, você via morte, você via pedaço de corpo, você via napalm caindo e destruindo florestas inteiras. Era extremamente gráfico e era a vida real. O George Romero, ele manifestou todo esse nível de violência que ele viu na televisão no filme dele. Então, se você assistir Noite dos Mortos-Vivos e em sequência já botar o Despertar dos Mortos, parece que ele virou a chavinha do gore, assim, tipo, do 2 pro 10, tá ligado? É muito mais pesado, tem cabeça explodindo, tem sangue jorrando pra todo lado, gente sendo mordida viva, você fala, caralho, o quê? O que tá acontecendo? E daí, pela treta que eu falei da burocracia, né, da Noite dos Mortos-Vivos, os italianos começaram a fazer muito filme de zumbi, porque o cinema italiano é a coisa mais linda do mundo,
porque os italianos, eles fazem filme de arte cabeçudo, tipo, os filmes do Fellini, assim, das ideias, mas eles também fazem muito lixo, e eles se orgulham de fazer lixo, sabe? Porque eles falam, eu quero tirar dinheiro mesmo, eu vou fazer pra ganhar grana, e tá tudo bem. E eles fizeram isso com o Faroeste, tanto é que existe uma variante do Faroeste que se chama o Faroeste Spaghetti, né, que é o Faroeste italiano, e eles começaram a fazer isso com zumbi, filmes extremamente baratos e descarados de zumbi, que eram basicamente pornô chanchada, com zumbi, que também ficou conhecido como zumbi espaguete, esse subgênero. Eu ia falar isso, e toda vez que eu leio sobre, eu fico imaginando, tipo, um zumbi que morreu indo comer, tipo, sei lá, na família Mancini. Né? Tipo... E aí ele tá lá com o garfo e faca, o guardanapinha aqui, assim, e o guardanapo não é sangue, é um molho de tomate, porque ele foi mordido na hora. Assim. Quem dera, essa é a versão, assim, pra família dos filmes zumbi, porque os filmes italianos, eles eram putaria gráfica, tipo, alguns com cena de sexo reais. Eles eram, tipo, muito, muito, muito sangue jorrando, e quando você está trabalhando no cinema trash, que é um cinema completamente alheio ao cinema normal, né, ele é uma definição de cinema que se chama paracinema, né, que é um cinema que está fora do cinema, o filme trash, ele compete com ele mesmo para ver quem consegue ir mais longe. Então, o atrativo dele era ser cada vez mais absurdo. Então, quando você começa a ver muita, muita, muita violência, todo adolescente que foi adolescente na internet, que entrava, sei lá, num medo B da vida, esses blogs assim meio questionáveis e que via gore, sabe que quando você começa a ver muito gore, a sua tendência é ficar desensibilizado a gore. Então, o que aconteceu foi que a gente ficou muito sensibilizado com isso. Ao longo dos anos a gente teve tanto filme com muita nojeira, que hoje em dia a gente nem leva mais em conta. Tipo, padrão. Então isso se tornou uma base do gênero. Violência gráfica é uma parte do gênero de zumbi, sendo que não era. E tinha um motivo. Quando o Romero fez, tinha um motivo para ser gráfico. Hoje em dia, como muita coisa do zumbi dele, o comentário social se perdeu e virou parte da identidade. Um filme de zumbi é assim. Então, isso que mudou. Os zumbis rápidos foram uma modificação. Novamente, o Romero também já tinha feito isso. O Romero fez zumbi rápido e fez zumbi inteligente também. Ao longo aí da carreira dele, mas quem realmente consagrou isso foi Extermínio, do Danny Boyle, que lançou essa ideia da infecção quase raivosa, né? Não era só uma infecção de zumbi, era uma infecção de raiva, uma coisa animalesca, e que daí depois, quando o Snyder refez o Despertar dos Mortos, ele incorporou também. Muito bem feito, por sinal, né? Tipo, os zumbis do Snyder são absurdos. E entra um fator muito interessante, que nos anos 2000, quando já não era mais os filmes zumbi que estavam carregando o apego que a cultura pop tinha por zumbi, mas sim os videogames, né? Uhum. Então, tipo, dos anos 90 a gente tem Resident Evil, né, como a única franquia, praticamente, né, que trouxe zumbis e que consagrou, mas aí depois, 2 anos depois de Madrugada dos Mortos, a gente tem Dead Rising, sabe, que é basicamente uma cópia descarada de O Despertar dos Mortos, ao ponto de que foi processado até pela equipe do Romero. Você tem Left 4 Dead, você tem, tipo, esses jogos de zumbi que você ter zumbis rápidos se torna uma mecânica interessante pro jogador, porque é mais frenético, sabe? Para você combater e as coisas estão vindo de todo lado e correndo e tal. Então daí nisso se consagrou o zumbi rápido, que depois a gente viu sendo parodiado em Zumbilândia e tal. Então essas foram as 2 mudanças significativas. Vez ou outra, alguns cineastas flertam com a ideia de zumbi inteligente, que o Romero já tinha apresentado lá em Dia dos Mortos, em 85, mas, por exemplo, e também na Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis da Noite dos Mortos-Vivos sabem usar ferramentas. Eles pegam, tipo, martelo, tipo, no começo do filme, para atacar a Bárbara, né, que é uma das primeiras sobreviventes, né, do filme, um zumbi pega um tijolo do chão e quebra o vidro do carro que ela tá, ao invés de só ficar batendo. No final do filme, a zumbi criança mata a mãe usando uma ferramenta, sabe? Eles sabem operar ferramentas. Vez ou outra, um ou outro cineasta, ele brinca com essa ideia do zumbi inteligente. A gente teve, tanto, sei lá, o Zack Snyder, agora no Army of the Dead, fazendo o zumbi que é quase tribalista, né? O zumbi que tem tribos e que se organiza em sociedades. Mas também você tem, tipo, Meu Namorado é um Zumbi, que é mais pro lado da comédia romântica. Sim. Com zumbis. Você tem a iZombie, que a protagonista é uma zumbi inteligente, sabe? Então, são modificações, mas sempre é aquilo que eu falei no começo. Você tem uma base que é muito sólida, muito reforçada,
e daí cada lugar do mundo vai criando, assim, tipo, interpretações diferentes que batem tanto com o momento atual, com a mídia que eles estão fazendo, seja cinema, televisão, quadrinhos ou jogos, e também, né, com a vontade do cineasta. Então, é isso. Antes da gente montar nossa lista, mas eu queria entender então, o que define o gênero de zumbi hoje? Se a gente pensar em obras, antes da gente conseguir montar uma lista. Bom, você tem mortos-vivos, comedores de carniça, né? Pode ser cérebro, se for da preferência deles, né? Mas geralmente carne humana, né? Não dá nem pra chamar canibais, né? Porque teoricamente eles são espécies diferentes, né? Eles são zumbis, a gente é humanos, então que comem carne humana, com fome de carne humana. Pessoas que morreram e foram ressuscitadas, seja por vírus, seja por infecção de qualquer tipo. Mas o que caracteriza também a história é a luta pela sobrevivência, até mais do que o zumbi em si. Boa parte das melhores obras de zumbi, os zumbis são secundários à história, e o foco são os sobreviventes e a luta pela sobrevivência, que envolve tanto como que você se mantém vivo, isso na questão física mesmo da coisa, que é não ser mordido, no caso, se a infecção for transmitida por mordida, né? Não ser mordido ou não ser infectado, seja lá como for o jeito. Como você vai combater os zumbis, né? Com os tipos de equipamento que você pode improvisar ali na hora. Como você vai se alimentar, como você vai no banheiro, como você vai poder dormir tranquilo num lugar onde não vai ser invadido durante a noite. No caso, se a gente for falar de obras que definem o gênero, eu acho que quando a gente for montar a nossa listinha, eu acho que na real é meio parecida, sabe? As coisas elas estão meio que atreladas, mas... Não, ok, vamos separar as coisas, mas elas vão se repetir já. Noite dos Mortos-Vivos é a obra definitiva, a obra revolucionária que definiu tudo que a gente conhece sobre zumbi hoje em dia veio de Noite dos Mortos-Vivos. O Despertar dos Mortos... mas aí da gente falar tudo, porque tem okay. essa coisa do zumbi que come carne, né, que já não é mais essa coisa do zumbi voodoo, né, então, que é o zumbi que come carne, que é o zumbi que renasce, né, que sai da tumba. E que é o zumbi que é mais importante do que isso, é porque é o zumbi que é uma pessoa comum. Que é... A essência do zumbi do Romero é de que ele pode ser qualquer pessoa, porque antes no zumbi voodoo, ele geralmente eram pessoas que eram escravizadas ou pessoas que atraíam a maldade de algum mestre que queria transformá-la em zumbi. Noites Mortos-Vivos colocou o zumbi como pode ser qualquer um, pode ser você, pode ser o seu vizinho, são pessoas completamente comuns, que são mortas e ressuscitam como zumbis. Ele estabeleceu isso, e ele estabeleceu a dinâmica de sobrevivência, que é a história dos zumbis está do lado de fora, literalmente, né? A história dos zumbis está lá, o foco é dentro, sabe? O conflito interno, é o conflito das pessoas, tipo, destruindo a casa, sabe? Tipo, virando mesa e tal, para pegar tábua, para tipo, remendar a janela, e diferenças de liderança entre um e outro, e ter poucos suprimentos, né? Tipo, puta, tem pouca comida, não sei se vai ter munição para combater todos eles, e vão ter que pensar em improvisar arma, sabe? Tudo isso tá em Noites Mortos-Vivos, que são bases que a gente tem hoje, tipo, até The Walking Dead, sabe? Até mais, sim, talvez. Isso falando assim... de The Walking Dead, a gente tinha falado no negócio antes, e eu até ia puxar isso, quando você estava falando da coisa dessa coisa pela sobrevivência, né? Não importa se é ou vírus, dependendo de como ele for passado, ou a pessoa renascendo. Tem um episódio de The Walking Dead que, para mim, é o melhor episódio ou a melhor coisa de tudo de zumbi que eu já vi, que é um episódio da prisão, em que eles estão, tipo, morrendo tipo, de uma gripe. E eu acho esse episódio, a dinâmica do episódio, magnífica, porque eles estão lutando para não deixar pessoas morrer de uma gripe e, tipo, ao mesmo tempo que eles podem se infectar da gripe. E aí, quando a pessoa morre da gripe, a pessoa vira zumbi. Então ela pode matar alguém com uma mordida de zumbi. Então virou uma dinâmica, tipo, todo mundo precisa sobreviver. Meu Deus do céu, o que a gente precisa fazer para sobreviver? Eu nunca vi algo, até então, eu nunca tinha visto algo assim, né? Que eles têm, tipo, dois problemas que os dois levam à morte
e vira meio que um ciclo infinito de problemas, assim, de causas mortais. Eu achei isso maravilhoso. O The Walking Dead, ele é bem cético nessa questão. Ele é quase assim um niilista, né? Porque o episódio e o momento na HQ, né? Onde revela o motivo do título da série, né? Porque você pensa The Walking Dead, você pensa nos mortos na horda de zumbis, né? Dos zumbis caminhantes. No momento que The Walking Dead fala, não, na real, nós somos os mortos caminhantes, que você fala, nossa, tipo, é um universo sem nenhuma perspectiva de sobrevivência. Tipo, a sobrevivência em The Walking Dead, ela é diferente de outros filmes e obras zumbi, porque ela é sem propósito. Eles falam, todos nós já estamos infectados, sabe? A mordida de zumbi não é ela que infecta, a mordida de zumbi, ela acelera os sintomas. Ela desenvolve, ela te mata por uma febre, você morre pela febre, você volta como um zumbi. Mas assim, é um universo extremamente frio, sabe? Porque todas as pessoas estão lá tentando refazer essa sociedade, tipo, é quase uma sociedade performática, sabe? Assim, tipo, é meio uma fachada. Porque todas as pessoas têm uma certeza, eventualmente elas vão morrer. E se elas morrerem, não importa se vai morrer de morte natural, de qualquer tipo de coisa, elas eventualmente voltam como zumbi. Sabe? Então, isso é uma leve modificação que o Robert Kirkman fez na HQ, né? A fórmula, que, inclusive, o Robert Kirkman ele começou suecando Noite dos Mortos-Vivos, que The Walking Dead se chamava Noite dos Mortos-Vivos, antes de ter esse título. E é por isso, inclusive, que a HQ de The Walking Dead é em preto e branco também. É uma homenagem à Noite dos Mortos-Vivos e também é uma forma de você cortar custo, que foi o que o Romero fez em 68, que 68 já tinha cinema colorido, ele fez em preto e branco só porque era mais barato de fazer. Porque ele queria fazer arte, não é porque era mais barato, ele queria fazer arte, ele queria isso, é arte. Que honestamente é melhor que você não precisa pensar em tipo composição de cenário, sabe? Não precisa pensar em nada, em decorar nada, é tudo preto e branco, você mete umas fontes de luz lá e tá resolvido, sabe? E o Kirkman ele fez essa homenagem, né, que quase passou um pouco do ponto da homenagem, né? Quase pisou ali no território de plágio. Mas daí ele pegou essa fórmula, né? Que a fórmula do Noite dos Mortos-Vivos, que foi isso que eu tinha definido antes, e modificou, fez essa pequena modificação de, tipo, e se todo mundo já tivesse infectado? E se o medo de ser infectado não fosse mais um problema? O que é até bom quando você está lidando com uma trama que é feita para durar, né? Então, o Walking Dead durou, o quê? Mais de 10 anos, mais de uma década, né? A HQ. Mais de 10 anos. Então, tipo, quando você tá lidando com um negócio que pega a fórmula e precisa levá-la por muito, muito, muito tempo, essas pequenas modificações, elas são importantes, porque chegou ali na terceira temporada da série, nas primeiras... Eu não lembro que capítulo que acontece na HQ, eu li, tipo, até, sei lá, volume 30, talvez. Quer dizer, edição 30, né? Quando eu já tava mais ou menos na prisão, chega num ponto que você tira esse medo da infecção. Só que daí, no que você tirou esse medo da infecção, você introduziu uma nova dinâmica da sobrevivência, que tá tudo perdido, sabe? E The Walking Dead, ele fez isso na série também, de que a primeira temporada foi, não, porque a cura é isso, a cura é aquilo, daí chega no final e fala, não tem cura. Acabou, sabe? Acabou, tipo, não tem mais o que fazer, tá todo mundo fudido, não tem mais como voltar pro que era antes, acabou, sabe? Então ele é muito cético nisso, isso que eu gosto de The Walking Dead. Isso, e aí vira aquela coisa do meio que a gente tá fudido, mas a gente vive numa terra sem lei, então a gente tá realmente fudido. Né? E aí, cada vez que eles acham um pontinho de esperança, a esperança é derrubada e vai ficando pior e pior. Isso é demais. Mas você falou, Madrugada dos Mortos, o que mais que a gente pode colocar assim pra gente entender o que definiria o gênero? Olha, o Despertar dos Mortos, eu não vou colocar nessa lista de definir o gênero, porque ele foi uma evolução importante, mas ele não realmente redefiniu nada, né? Ele só aperfeiçoou a base que o Romero tinha estabelecido, mas A Volta dos Mortos-Vivos, que é o filme que eu tinha falado antes, de 85, ele é muito importante para mostrar a flexibilidade dos zumbis. De zumbis, eles cabem em vários ambientes, eles podem ser sérios, eles podem ser um pouco mais jovens e cômicos, e também definiu a imagem que a gente tem hoje do zumbi comedor de cérebro, que virou a imagem definitiva. Muita gente, inclusive, acha que foi o Romero que fez isso, mas não foi o Romero, foi A Volta dos Mortos-Vivos. Então, eu diria também que a terceira obra mais importante é Extermínio, por conta
da questão de o quão sombrio você consegue chegar no apocalipse zumbi, porque Extermínio, ele virou assim a chavinha e falou, cara, o desespero que a gente falou de The Walking Dead, esse ceticismo veio de Extermínio também, né, de tá tudo perdido, as pessoas estão descontroladas, os poucos sobreviventes da Terra, e os zumbis extremamente raivosos, então você tá contrastando as pessoas passivas com os zumbis que não são mais passivos, zumbis que são extremamente ativos, extremamente violentos e sanguinários, sabe? Então, Extermínio, eu diria que essa é a tríade. Se eu fosse adicionar mais algumas obras, eu colocaria algumas obras de fora, assim, né, para ver como cada país lida com o apocalipse zumbi. Eu gosto muito do Train to Busan, para mostrar, né, numa sociedade como a Coreia do Sul. Aqui no Brasil, a gente tem o Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, que é considerado o Evil Dead brasileiro. Eu não conhecia. Ele é um filme assim, extremamente sanguinário, assim, tipo um banho de sangue. Um filme que você termina de assistir e você quer ir tomar banho depois. Porque o Rodrigo Aragão, ele não economiza, assim, e ele é ambientado numa cidadezinha, assim, tipo de interior, à beira de um manguezal. É uma história, assim, também muito, muito, muito brasileira, né? Então é a nossa própria modificação. Mas essas duas eu não diria que definiram o gênero, então eu ficaria nessa tríade. Você pode colocar Madrugada dos Mortos, mas Madrugada dos Mortos eu sinto que já bebeu de Extermínio. Bom, é um remake, mas ele também foi extremamente influente para resgatar os zumbis para os anos 2000, porque naquele ponto o zumbi já tinha meio que caído em desuso, né? Tipo, o pessoal já estava um pouco saturado de filme de zumbi, veio a duplinha Extermínio e Madrugada dos Mortos e viraram e falaram, não, agora a gente vai seguir com essa tendência por mais anos e anos. Então, ó, vamos para nossa, vamos, não vou dizer ainda a listinha, mas dentro do que a gente trouxe até aqui agora, Eloy, o que a gente pode falar então? Isso aqui é essencial para um bom filme de zumbi. É basicamente assim, ó, o senhor agora, o Hollywood, acabou de te interfonar aí, por isso que você teve que, né, atender Hollywood no interfone da sua casa, entendeu? É isso, né? Ele chegaram, Eloy, você é o especialista de zumbis no mundo e eu quero saber de você aqui, né? O senhor vai ser o nosso conselheiro. Eu quero saber o que é essencial para a gente fazer o melhor filme de zumbi de todos os tempos. Cara, essencial mesmo, é o desejo de sobreviver. Acima de qualquer coisa. É muito engraçado, eu tenho amigos e amigas que, quando a gente vai conversar sobre filme zumbi, as pessoas falam, nossa, não entendo as pessoas de filme de zumbi. Começava o apocalipse, a primeira coisa que eu ia fazer é me jogar de algum lugar, deixar, tipo, os zumbis me morder pra não ter que lidar com a pressão diária, né? E eu entendo completamente, porque, tipo, sobreviver é um saco, cara. Tipo, pô, a gente tá 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio em casa, tá ligado? É muito tedioso. Tem um preço psicológico muito forte em você. Então, mas a essência de histórias de zumbi não são zumbis, é um humano ou um grupo de humanos que precisam se entender para sobreviver. Isso vem desde... isso foi o que começou o gênero de zumbi, né? Porque antes o zumbi, ele era só um elemento que você encaixava em outras histórias. O zumbi tava lá, perdido, vagando, meio sem rumo. E o George Romero falou, na verdade, o zumbi é a maior ameaça que você pode ter à sobrevivência humana. E mesmo assim, mesmo contra a maior ameaça, o ser humano, ele ainda assim deseja sobreviver. É por isso que eu fico um pouco incomodado quando as pessoas falam mal de The Walking Dead, porque The Walking Dead é a essência do gênero, cara. The Walking Dead é isso, tipo, você fica, nossa, essas pessoas são burras, e tipo, cara, essas pessoas, elas querem viver. Tipo, foi o que você falou, né? Tipo, elas se apegam a qualquer pingo de esperança que elas têm de viver e de ter algum senso de normalidade em meio ao caos, sabe? Tipo, você vai culpar essas pessoas por isso? Tipo, tudo que as pessoas querem fazer depois de 1 ano de pandemia é sair para um cinema, sabe? Ver amigos, elas querem coisas simples. Então, tipo, o Romero, ele foi muito sagaz, que ele entendeu o elemento humano no meio, tipo, no meio de toda a estética do zumbi, né? Então, até a outra metade dessa pergunta, quando você pergunta de o que é essencial para um bom filme, dá para deduzir que depois vem o que é descartável, né? Para um filme. E, cara, descartável é absolutamente todo o resto. Essa é a pior parte. Porque você pode ver que existe filme de zumbi de todo tipo, de todo tamanho, de todo país diferente,
Então, a partir do momento que você consegue ir mudando todos esses elementos, mas no meio você tem o desejo da sobrevivência humana, você entende que todo o resto é perfumaria, sabe? Todo o resto é simplesmente estético e vai do gosto do freguês. Mas no meio você tem que ter o desejo de sobreviver. Então, é isso que se sobressai entre absolutamente todo o resto. Obviamente, como a gente tá falando de filme de zumbi, precisa ter zumbis, né? Mas como é a aparência dos zumbis, como os zumbis infectam, a quantidade de zumbis, pode ser um zumbi só, sabe? Você pode ter, sei lá, o primeiro Resident Evil, né? Ele é muito inteligente em fazer você se assustar com um zumbi. Então, tipo, você tá andando nos corredores apertados da mansão Spencer e tem um único zumbi. E ele é lerdo, sabe? Ele é muito lerdo e, tipo, você consegue meio que dar um baile nele, só que você sabe que ele sempre vai estar lá enquanto você não lidar com ele, sabe? Porque você tá preso naquele lugar com um zumbi. E, tipo, ok, você tem hordas infinitas no Left 4 Dead da vida, mas hordas infinitas de Left 4 Dead não tem o mesmo peso que um zumbi de Resident Evil tem. É por isso que o momento mais marcante da franquia inteira de Resident Evil é o primeiro encontro que você tem com um zumbi. Ele tá devorando um corpo e ele vira e ele te olha assim com uma frieza e ele vem pra cima de você. E se ele te pega, mano, ele come um teco gigantesco da sua vida. Só que em contrapartida você gasta praticamente toda a sua munição, que é extremamente rara e preciosa, pra derrotar um zumbi. E você sabe que vai ter mais zumbis espalhados pela mansão. Então, tipo, a quantidade de zumbis não importa, não precisa ser uma horda, pode ser um, pode ser dois. Quantos você quiser, pode ser infinitos, que nem o World War Z fez, com aquela pilha de zumbis escalando, sabe? Todas essas coisas não importam, é isso que é incrível. Nada disso importa. O que importa é que é uma história sobre humanos querendo sobreviver. O gênero zumbi ele tem mais em comum com, tipo, gênero de desastre, sabe? De apocalipse. Tipo, sei lá, um dia depois de amanhã. Senão um que eu gostei muito de assistir recentemente, a Destruição Final. Destruição Final é o nome? Eu sei que é o Greenland, o Gerald Butler, que saiu aqui pelo Prime Video. Esse filme é maravilhoso porque ele entende justamente a importância dos humanos no meio do caos. O caos, ele acontece de tudo, sabe? Ele não mostra nem, tipo, sei lá, a destruição no mundo, aquelas cenas que nem, por exemplo, eu não lembro que filme que era agora, que tinha até o Cristo Redentor caindo, era 2012. Então, ele não faz nem que nem aquele, o 2012 ele é pornográfico, assim, ele mostra, assim, caos de plano aberto, e você vê tudo indo pro buraco, e os humanos são completamente secundários nessa história. Em 2012 todo mundo falou, é isso? Puta, é isso esse filme? Filmes de zumbi, inclusive, que fazem isso, de, tipo, são só os zumbis e não as pessoas, são os que a galera bate. Tipo, Madrugada dos Mortos, que é muito divertido, mas que não é, tipo, uma história de sobrevivência, que você não se importa com aquelas pessoas, se importa com a força dos zumbis, né? Tipo, um desafio muito real, né? Mas, ou Army of the Dead, do Snyder também, que você não liga pra essas pessoas. Ele tem um drama familiar, mas não faz diferença nenhuma. Então ele foca tanto na estética que o subtexto se perde, e daí você percebe que quando você tira o subtexto é melhor você não. É isso, e Arm of the Dead eu vou te convidar uma outra hora pra falar. Quando sair. Eu adoro Arm of the Dead. Eu gostei muito também. Só que só me cansa eu ter que esperar o próximo filme do Snyder pra entender o anterior. Isso é uma coisa, tipo, igual a Liga da Justiça, tipo, não, porque tem todo um contexto de Liga. Eu adorei o Snyder Cut, mas tipo, eu preciso esperar o Snyder Cut pra esperar, e aí Arm of the Dead eu saio com essa mesma sensação, assim. Cara, Arm of the Dead, ele atendeu, assim, a fome que eu tinha de um blockbuster burro de filme de zumbi. Assim, porque, tipo, foi o que a gente falou, de filme de zumbi, ele caiu em desuso, são poucos os que fazem. Grandes produções também não tem. Você tem um gap gigantesco entre os blockbusters. E Arm of the Dead serviu isso, um blockbuster extremamente burro. Maravilhoso, era tudo que eu queria. Então eu fiz a crítica pro Omelete na época, eu dei 4 ovos pra ele. Eu falei isso pra uma amiga minha. No dia que saiu, eu fui assistir e era aquela coisa, eu quero um filme que eu só quero me divertir. Eu liguei Exatamente. E eu me diverti. Exatamente. E eu terminei feliz da vida. Melhor filme do ano. Né? Até aquele momento, pra mim, assim, né? Porque eu me diverti assistindo. Ele cumpriu a minha expectativa, que era me divertir assistindo. Mas vamos, Eloy, pra gente fazer a nossa lista, então, desse nosso guia definitivo para curtirmos filmes de zumbis. Então, a gente
Eu não vou trazer a discussão de novo aqui, mas a gente decidiu antes que falaríamos de 5, para definir um número aqui. 5 filmes zumbis que seriam aí essenciais nesse nosso guia. E aí, para falar então, qual que é o primeiro não seria o mais essencial. Mas então, para a gente abrir a lista, para a pessoa falar o primeiro é esse, aquele filme que a pessoa vai assistir, vai falar, uau, tipo, gostei, qual que é o próximo? Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Não poderia ser outro que Noite dos Mortos-Vivos. Eu sei que Noite dos Mortos-Vivos é complicado de você entregar um filme dos anos 60 para uma pessoa assistir, mas é surpreendente o quão moderno esse filme continua, sabe? Inclusive, a melhor coisa que você pode fazer é reassista ou conheça Noite dos Mortos-Vivos pela primeira vez na sua vida durante a pandemia. É sério, é um paralelo extremamente assustador, porque as pessoas dentro de casa, trancadas e só descobrindo as coisas pela televisão, e da televisão você vê os cientistas discordando sobre a origem do vírus e tal. É uma loucura de assistir agora, mas confia que Noite dos Mortos-Vivos, ainda assim, ele entrega um suspense tão bom, mas tão bom, que não importa. Ele é a definição de um clássico atemporal. Sério. Total, eu tô contigo. Daí, pra dar sequência, cara, não, Despertar dos Mortos, do Romero, que você vê tanto um filme que é muito mais sangrento, como também é um filme que começa a flertar com a ideia de ser um filme de zumbi divertido, sem deixar de lado o terror e a sobrevivência e a sanguinolência. E também você entende o poder do zumbi como alegoria, sabe? Talvez mais até do que Noites Mortos-Vivos. Ele é um filme que é impossível você assistir e não absorver algo da mensagem dele, sabe? Essa coisa da crítica ao consumismo, ao capitalismo. Sim. É muito... Tipo, tá muito na cara, assim. Ele também começa a colocar questões que depois a gente viu muito em The Walking Dead, que são as facções que se juntam dentro do apocalipse zumbi, né? No Despertar dos Mortos, você tem os motoqueiros que se juntam para causar o caos. E daí agora, seguindo começa a ficar complicado. Eu gosto muito do Train to Busan. Train to Busan com certeza. Trouxe algo que eu vejo diferente dos outros filmes. Porque, geralmente, em filme de zumbi, você tá saindo do ponto A pro ponto B, mas é tipo meio mundo aberto, né? Você pode... Eu tenho que sair em linha reta para chegar no ponto B. Mas no meio disso, se tiver um obstáculo, eu posso sair desse obstáculo e fazer um outro caminho. Trem do Busan, eles estão no ponto A para o ponto B e o filme inteiro passa dentro do trem, basicamente. Né? A não ser na hora que ele sai da estação. Mas todos os problemas estão dentro do trem. Ele resgata aquela concisão da Noite dos Mortos-Vivos de o ambiente também ser opressor, né? No meio do apocalipse zumbi. Ele ainda mais, né, do que o filme do Romero, né? Ele tipo pega assim e realmente afunila e deixa o mais linear possível, mas ao mesmo tempo ele tem um drama pessoal, né, dos personagens, do pai tentando se reconectar com a filha, que é muito forte, sabe? Cara, Train to Busan, ele é basicamente um remake de Noites Mortos-Vivos na Coreia do Sul, num trem, sabe? Porque ele tem a mesma essência, só que ele adiciona essa questão pessoal, né, do pai querendo passar uma mensagem adiante para a filha, que por sinal é uma mensagem muito bonita e muito necessária, né, de empatia, né, de ajudar o próximo, mas ele tem toda a questão do ambiente, ele tem a questão da briga de liderança também, e de formas diferentes de sobreviver. Ele tem também, né, uma questão política, né, de como os políticos não lidam, não estão lá para proteger o público e sim para se proteger, né, e você vê também uma metáfora anticapitalista ali, né, de uma divisão de classes, rola um negócio meio Expresso da Manhã, né, meio Snowpiercer ali, dos vagões diferentes, uma elite que se junta na frente, né, e que deixa os pobres para morrer e se degladiar atrás, né, então, tipo, o Train to Busan, ele é meio que uma celebração de todo o poder do gênero, né, e ele é o último filme grandioso de zumbi que a gente teve. Sim. Eu não sei se é continuação, mas tem um outro também coreano sobre zumbis. Passou até no Tudum também. Então teremos mais um.
Agora eles estão fazendo bastante. A Netflix, né? Tá fazendo bastante obras coreanas. E pra mim tem uma das melhores coisas de zumbi que você pode assistir hoje em dia. Talvez a melhor coisa de zumbi que você pode assistir hoje em dia, que é Kingdom, que é fenomenal, fenomenal. É uma história de zumbi histórica, né? Que principalmente a gente não tem muito contato com esse lado da história, né? Tipo, essa parte de dinastia, né, na Coreia do Sul, essa parte de tretas imperiais entre a Coreia e o Japão, sabe? E como que funciona a realeza, e daí você coloca um apocalipse zumbi no meio e fica maravilhoso. Ele é fantástico em tudo, em tensão, em gore, e também, cara, assim, talvez um dos melhores cenários, assim, e ambientações para uma história. Se fosse só um drama histórico, eu já assistiria. De qualquer jeito, os zumbis, eles dão, assim, tipo, charme a mais precisa. Tem 2 temporadas e um filme, eu ainda não assisti o filme, né? Que não é um filme, é um episódio especial, né? Do Kingdom eu ainda não vi esse episódio especial, mas as 2 temporadas são, tipo... Cara, é a melhor coisa de zumbi que você pode assistir na televisão hoje em dia. Sério, sem brincadeira. Mas como a gente está falando de filmes, né? Para voltar, eu coloco Extermínio também, porque ele tá ali brigando, né, com Madrugada dos Mortos, de o filme de terror definitivo de zumbi dos anos 2000. Eu acho Extermínio não só mais original, como também Extermínio é muito mais impactante. Tem uma coisa que ainda é extremamente impactante em Extermínio, é aquela cena de abertura, que inclusive foi homenageada na abertura de The Walking Dead, né? Que é só o protagonista, né? O personagem de Cillian Murphy andando por Londres, deserta, sabe? E que foi feita, de fato, com, tipo, efeitos práticos, né? Eles não fizeram estúdio, eles realmente fecharam, tipo, Piccadilly Circus, que é, tipo, a Praça da Sé de Londres, tá ligado? Né? A Avenida Paulista de Londres. Eles fecharam tudo, assim, para gravar, e é super impactante, assim, tipo, o começo desse filme é um silêncio que ele causa um desconforto na alma, sabe? Tipo, é só uma pessoa caminhando por Londres vazia, e eles fazem com os planos abertos, assim, e você vê, assim, aquele silêncio quase ensurdecedor. Não tem como. Gosto muito de Madrugada dos Mortos do Snyder, acho um filme divertidíssimo, super influente pro gênero de zumbi como um todo, mas Extermínio é indisputável, cara. Extermínio é obrigatório. Quando eu assisti Extermínio, eu fiquei com aquela sensação, eu devia ter visto isso no cinema. Pelo impacto do som ambiente, né? Dessa falta de som com o som, com os mínimos detalhes do som. Putz, seria maravilhoso. E esse foi o nosso quarto. O quinto. O quinto é uma escolha assim que as pessoas talvez não olhem direito, mas eu vou defender, que é Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, que é perfeito como a melhor... Eu tô muito curioso se você ia trazer algum filme assim. Eu tava muito curioso. É a melhor comédia de terror já feita da história, assim, porque esse filme, não só, ele é uma carta de amor, assim, ele realmente é uma carta de amor aos filmes do Romero. Ele puxa todas as bases, né, do que a gente tanto comentou aqui durante esse episódio de Noites Mortos-Vivos, e leva isso pro lado do humor, mas ele não esquece o elemento humano da sobrevivência, foi o que a gente falou, ele mira no essencial, sabe? Você tem esses 2 amigos que são meio bundões, assim, né, que, tipo, um vive uma vida completamente pacata, né, de trabalhar, assim, tipo, numa lojinha sem graça, o outro é vagabundo mesmo, fica em casa jogando videogame, e daí você tem esses heróis improváveis, né, no meio do apocalipse zumbi, e mesmo eles sendo pessoas, assim, completamente inúteis, tem toda a dinâmica da amizade dele ser preservada no meio do apocalipse, e também da relação do Shaun, né, do relacionamento do protagonista, que é vivido pelo Simon Pegg, com a namorada dele, que eles estão passando por uma crise no relacionamento deles no meio do apocalipse zumbi, então eles precisam se reencontrar no meio disso. Então, como eu falei que o essencial é a sobrevivência humana, é legal você ver um filme que tá ali brincando com o gênero, né, que não quer ser um terror assustador, de dar medo e tal, que tá levando ali pro lado da comédia, que ainda assim entende qual é o DNA do gênero de zumbi, sabe? Então, Shaun of the Dead é perfeito. Edgar Wright sempre brincou com o terror aí ao longo da carreira dele. Eu tô muito animado para ver o Last Night in Soho, que vai ser finalmente a estreia do Edgar Wright fazendo filme de terror, cara. Que você vê assim que desde o começo da carreira dele ele tem um carinho assim absurdo por cinema de gênero. E Shaun of the Dead, ele também traz
eu não vou nem falar atrás, né? Mas pegando esse gancho da amizade, a última cena que parece que hoje entraria num pós-crédito tranquilamente, que são os dois jogando videogame no quartinho dos fundos, um já zumbi, o outro não e tal. E é uma cena que não vai fazer diferença nenhuma em toda a concepção do filme, mas ela diz muito isso que você trouxe, deles tentarem manter essa amizade mesmo durante o apocalipse zumbi. E mesmo sendo um filme de comédia, você ainda fica apreensivo em alguns momentos, falando, putz, agora eles vão morrer. Putz, não, olha isso. Ai, meu Deus, e agora? Você consegue ficar... É um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito. E eu descobri ele depois de Madrugada dos Mortos. E eu assisti ele mais do que Madrugada dos Mortos. Então, para dizer o tanto que eu gosto. Mas eu quero perguntar para você, Eloy, para a gente finalizar. Não entra nessa lista Eu Sou a Lenda? Cara, polêmica. Eu Sou a Lenda entraria. É um puta de um filme de zumbi. O filme é de zumbi, a história original não é tanto, né? A história original é vampiros, né? São seres vampirescos. Mas, curiosamente, Eu Sou a Lenda, o conto original, né? O livro original, né? Do Richard Matheson, foi a influência pro Romero em A Noite dos Mortos-Vivos. Então, por isso que eu falei, polêmica. Já é num caso de que, tipo, o filme que veio de Eu Sou a Lenda, ele já é inspirado na Noite dos Mortos-Vivos, sabe? É o ciclo completo da coisa. Então, tipo, eu não colocaria, porque eu sinto que ele já está... ele já tá comendo de outras coisas que vieram antes, sabe? Então já entra num rolê ali meio tipo de canibalismo. Então, se eu fosse colocar num top 5, que é muito apertado, Noite dos Mortos-Vivos faz a mesma função que Eu Sou a Lenda, sabe? Boa. Eu só queria polemizar no final, só. Eu vou só deixar aqui uma recomendação, na real, porque eu tive essa exata discussão no começo do ano, quando eu ainda escrevia para o Omelete, com a queridíssima colega Júlia Sabaga, que é uma frequente colaboradora minha, que a gente, na real, tinha sessão própria de terror no Omelete. A gente criou uma sessão só para falar de terror dentro do Omelete. E antes de sair Arm of the Dead, a gente estava discutindo sobre filme de zumbi, e a gente falou, quer saber? Vamos fazer uma lista. Então a gente fez a lista de 7 filmes essenciais de zumbi. E daí, esses 5 que a gente citou aqui, todos eles estão nessa lista. As 2 adições que a gente fez, além deles, foi World War Z e A Volta dos Mortos-Vivos. Mas entrem também lá nesse artigo no Omelete. Você procurar filme zumbi Omelete, você acha já a listinha. Então fica aí. Se você gostar dos 5 que a gente discutiu aqui, tem mais 2 lá no Omelete pra vocês curtirem. Eu coloquei... Eu no Google, quando eu fui fazer as pesquisas, eu só coloquei zumbi. Se aparece. E eu ainda na hora eu falei, vou colocar zombie, né, para aparecer as referências gringas. Eu coloquei só zumbi, é um dos primeiros links que aparece. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado, porque realmente é um texto muito legal. E aí até eu fui ver, tem uma omelista de filmes zumbi, mas a omelista não é com você. Eu falei, não, tinha que ser para fechar esse ciclo de zumbis. Você tem aqui o especialista, porque eu fiz aqui a Psychohistory, aqui, a minha análise, e ele será o especialista do mundo do gênero. É isso. Quem dera. Eloy, fechamos, eu vou até fechar a pauta aqui, ó. Passamos a régua na nossa pauta. Eu preciso muito te agradecer. Foi maravilhoso. E agora o que eu vou fazer quando chegar o final de semana? Eu vou ver filme de zumbi. Eu fiquei com muita vontade de ver filme de zumbi agora. A gente, nessa lista de 7, vocês colocam World War Z. E é um filme, quando eu montei a pauta, eu fiquei pensando, será que não entra? Porque ele mudou essa minha percepção da sobrevivência, porque o zumbi virou um negócio muito mais inconsequente, né? Essa coisa, tipo, não importa, eu vou escalar uma parede, subir num em cima do outro, eu vou verdadeiramente imprevisível, mas ao mesmo tempo, ele é o filme de zumbi pros dias de hoje, porque ele é tipo Pânico pro gênero de zumbi, só que sem o humor. Tipo, ele faz o que Pânico fez através do humor, só que sério, porque você tem personagens em World War Z que são extremamente capacitados.
não são sobreviventes burros. Eu assisti World War Z, inclusive graças a Júlia Sabaga, que falou, esse filme tem que estar na lista. Se você não assistiu, vamos assistir. Daí a gente se reuniu e assistiu. Que eu fiquei assim, de cara, com uma das cenas que ele vai e ele acha que ele tomou uma mordida, se eu não me engano, ou não, espirrou sangue na cara do personagem do Brad Pitt. E a primeira coisa que ele faz, ele corre pra beira do prédio e ele começa a contar, porque ele já sabe, ele contou quanto tempo demora entre a mordida e a infecção, que é tipo questão assim de segundos. E ele vai pra ponta do prédio e ele começa a olhar pro relógio. Então ele olha assim e dá o tempo e ele fala, não virei. Então tipo personagens que já entendem como funciona a lógica de infecção e de sobrevivência no apocalipse, ao ponto de que eles estão experimentando com coisas. Então ele foi lá, ele fez um método científico no negócio e falou, eu ingeri sangue de zumbi, não transformei, então o sangue de zumbi não é o problema, sabe? O problema é outro, não é o sangue de zumbi. Eu acho isso genial. Então é incrível que é um filme de zumbi com personagens extremamente capacitados, e isso não faz que os zumbis não diminuem nada a ameaça dos zumbis, que eles são imprevisíveis, que nem você tinha falado. E nisso é muito louco, porque se a gente for para pensar no cinema de hoje em dia, um protagonista num momento assim vai ser um cara que dentro da história, curiosamente, vai ser um xerife, vai ser um perito em algum tipo de arma, em algum tipo de combate, né? Porque o cara vai ter que sobreviver para trazer a narrativa da história. Então vai ser um cara assim. E o Brad Pitt, ele é tipo um investigador, sei lá o que era. Então, tipo, ele era um cientista, se eu não me engano. Não, pode crer, ele tem alguma coisa militar, na real. Né? Não é um negócio cientista, não é ciência. Mas ele é meio como se ele apurasse fatos. É como se ele é basicamente um jornalista. Tipo isso. É tipo isso. Então é muito legal ver ele testando hipóteses, sabe? Porque normalmente você pensa. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu fiz rádio e TV, então eu tinha algumas aulas de roteiro. E era muito engraçado que, tipo, você vê muitos filmes que não sabem lidar, por exemplo, com o uso de tecnologia. Sabe? Você fala, nossa, como que eu vou fazer um filme de terror que a pessoa tá trancada em casa, mas ela tem um celular, sabe? O celular você liga pra polícia, você liga, tipo, você manda, sei lá, mensagem no Twitter, você faz uma live, qualquer coisa do tipo. Então, os filmes de terror inteligentes pros dias de hoje não são os que ignoram esses elementos, mas são os que incorporam isso à narrativa. Então, esse porque torna mais interessante. Então, esse é um filme que incorpora o fato de que você, espectador, já sabe como funciona um filme de zumbi. Ele não precisa explicar isso. Você é inteligente. Ele não está desrespeitando a sua inteligência. Então, ele faz um personagem que é igualmente inteligente. Ele é tão inteligente quanto você. E o resultado é um cabo de guerra muito mais disputado entre a sobrevivência e os zumbis. Porque você tá testando e os zumbis estão se adaptando e você fala, puta, vira um puzzle, sabe? Você tá tentando, o que eu vou fazer? Se eu vou pra esse lado, o zumbi vai também. Então, você tá ali investido junto com o personagem. Então, World War Z definitivamente é um dos melhores filmes zumbis já feitos. Facilmente. Eu gosto bastante. Mas, Eloy, pra gente finalizar, esse é aquele momento que, inclusive, no outro projeto que eu tenho, a gente brinca muito, que é o momento que você pode vender um chevetinho que tá parado na sua garagem. Entendeu? Se você tá fazendo trufa, cone de chocolate, aproveita. É agora. Esse é o momento, assim. Vende o seu peixe. Fala onde o pessoal te acha, o que você está fazendo, fala onde você está vendendo o seu artesanato, tudo isso, pode falar. Vocês podem me encontrar na Legião dos Heróis. Atualmente eu sou repórter lá da Legião, escrevo muito sobre games, muito sobre filmes, tenho também ali uma pontinha em terror, eu faço muita crítica de filmes de terror, né? Mas eu geralmente cubro tudo sobre cultura pop. Mas eu tenho também um projeto dedicado aí à desgraceira, que é um podcast chamado Não Apague a Luz, que eu faço com 2 amigos meus, o LH e a Fernanda Talarico, que toda semana, toda segunda-feira, a gente se junta e discute algum filme de terror. Você pode encontrar ele aí em todo tocador de podcast, Apple, Spotify, é só procurar Não Apague a Luz. Também tem o perfil no Twitter, que é o @NApagaLuz. Lá a gente tá sempre falando umas groselhas e exaltando filmes de terror e indicando, inclusive, também mais gente aí dessa comunidade maravilhosa, que é a comunidade que faz conteúdo de terror no Brasil. E também eu vou deixar aqui um teaser
um pequeno teaser, porque eu não sei ainda quando posso falar disso, mas aproveitando que a gente tá falando de zumbis, né, eu tô envolvido aí num projeto muito legal com o AMC Brasil, que é o canal que transmite as séries derivadas de The Walking Dead, que inclusive Fear the Walking Dead ficou melhor que The Walking Dead principal por muito tempo, que é é maravilhoso. O Fear the Walking Dead é incrível. Eu também gosto de World Beyond. É um pouquinho mais fraca, mas também é boa. Mas eu estou fazendo um projeto aí com o pessoal do AMC Brasil, que é sobre a história dos zumbis. Vou me limitar a falar isso. Fiz roteiro, fiz participações. Então, deve começar aí em outubro. Não tenho datas ainda. Mas fiquem de olho. Sigam aí o perfil do AMC Brasil nas redes sociais. Se quiserem me seguir também no Twitter e no Instagram em @ArthurEloy117, Arthur com TH. Eu provavelmente vou falar disso quando eu puder falar. Então fiquem de olho. Sim. Então, esse episódio inteiro foi uma palhinha assim, de tudo que vai rolar. Eita. Ó, se você entendeu o que vai rolar agora, pra você que tá ouvindo ou tá vendo a gente, eu acabei de falar com o Jorge Romero 2.0. Ah, pronto. Quem dera, não. Não fala isso nem de brincadeira, não sou digno nem de usar o mesmo óculos do Romero. Sim, não, agora eu tô ansioso de ver isso, porque sem sombra de dúvida vem algo de muita qualidade e eu vou me divertir muito consumindo o que vai sair, né? Essa parceria maravilhosa entre Arthur Eloy e AMC Brasil. Não, gente, ó, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar todos os links das redes sociais desse ser humano, desse homem maravilhoso que acabou de vender o maior Chevette da história do Superdiz Podcast. Desculpa, aqui, foi bastante. Agora eu tô aqui ansioso para saber quando é que vai sair isso, né? Mas eu vou deixar aqui e no primeiro comentário o link desse texto que ele falou do Omelete, que também seria algo muito bacana. Fechado? Muito obrigado para você que nos assistiu e nos ouviu até aqui. Até o próximo. Um abraço.